Que alegria, gente, estar aqui de novo com vocês. Que nem a Ana Flávia falou, a gente tirou algumas semanas de férias aí para descansar um pouco, mas parece que as férias não acabavam, gente. Meu Deus, misericórdia. A gente estava viciado na igreja já. Essa é a verdade. Queria saudar os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está aí na sua casa também, a graça e a paz esteja com vocês aí também, no nome do Senhor Jesus. Queria convidar vocês, ainda que vocês estão em pé, para abrir o livro de vocês lá em Mateus, no capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Está aqui com a gente, aqui no online, aqui está a pastora, a dona Esther, o Misael, o Miguelzão, a Elza, meu sogro, quem mais comentou aqui? Não, por enquanto só esse, mas eu acho que tem mais gente. Glória a Deus. Todo mundo aí abriu? Quem abriu aí dá um glória a Deus. Quem está lendo aqui também? Não está lendo ainda. Amém. Tudo certo, Radassa? Mateus 27, do versículo 1 até o versículo 10. Mateus 27, do 1 até o 10. Amém? Diz assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. Curva a tua cabeça, meu querido, minha querida, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Nós podíamos até ir embora no dia de hoje, porque o Senhor já falou poderosamente conosco por meio desses louvores, ó meu Pai. O Teu Espírito Santo fala conosco todos os dias, em todas as horas, em todos os minutos, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Obrigado, Senhor, por essa casa de oração. Obrigado por esses nossos irmãos, que temos comunhão aqui nessa casa. E pedimos, fala conosco, Senhor, nessa noite. Que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, de uma maneira personalizada. O Senhor bem sabe que eu não tenho nada a oferecer, mas que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para usar a minha vida nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Gente, de verdade, eu estava com muita saudade. Muita saudade. Bom, todos nós conhecemos a história de Judas. Todos nós sabemos que Judas ele é taxado como o quê? Traidor, gente. É o que toda vez que a gente fala, pode ver que você não viu nenhuma criança chamar Judas. Ninguém coloca o nome de Judas no seu filho, na sua filha. Eu até hoje não conheci ninguém. Pode ser que tenha, eu vou até procurar saber se tem. Eu não vou colocar no meu também não, tá? E nós sabemos então que Judas traiu a Jesus quando ele leva alguns homens para prender Jesus a preço de 30 moedas de prata. E ao olharmos esse texto, nós sabemos que o texto
que antecede esse texto que nós acabamos de ler é uma narrativa da traição de Judas com Jesus. Conta ali toda a história de que Judas veio e com um beijo ele traiu Jesus, e então Jesus fala algumas coisas para ele. E essa narrativa ela é contada em todos os evangelhos da Bíblia. Porém, esse acontecimento que a gente acabou de ler, que é pós-traição de Judas, ele só é narrado por Mateus. Ele não é narrado por nenhum outro evangelho. E o texto que nós acabamos de ler diz que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos decidem condenar Jesus à morte. E então eles levam Jesus para Pilatos, para que Pilatos tomasse então essa decisão de crucificar a Jesus, de levar Jesus então à cruz para que fosse morto, né, como era de costume naquela época. Judas então, ao ouvir que eles iam matar a Jesus, ele fica completamente apavorado, gente. Quem aqui já ficou muito apavorado, gente? Pode ser quando era criança, pode levantar a mão. Sabe quando você faz uma coisa muito errada? Aí você fala, meu Deus, o que minha mãe vai fazer comigo? Gente, já fiz muito disso. Não era a mesma situação de Judas, mas era um momento de desespero de Judas. Judas viu a tamanha burrada que ele tinha feito e ele ficou completamente apavorado. E eu preciso que você olhe para esse texto que nós acabamos de ler hoje, um pouco diferente. Nós vamos falar um pouco de um Judas que talvez você nunca tenha pensado antes. Ao invés de nós olharmos Jesus como um traidor, ao invés de nós olharmos Judas como um traidor, nós vamos olhar Judas como um suicida. Eu não sei se você já parou para pensar em Judas como um suicida, mas eu quero que você abra a tua mente hoje, e você possa deixar o Espírito Santo ministrar no teu coração. Judas, diante dos seus olhos ali então, ele percebe que o que ele havia feito tinha tomado uma proporção muito maior do que ele imaginava. E ao ficar sabendo então que a sua traição iria matar a Jesus, ele tenta consertar toda aquela situação. E eu quero parar um pouco por aqui, para você entender um pouco o que está acontecendo e o porquê que Judas faz isso com Jesus. Alguns teólogos dizem que Judas, junto com os outros judeus, esperavam um Messias, e isso todo mundo já sabe. Os judeus esperavam um Messias, e esse Messias ia vir num cavalo branco, cheio de glória, majestade, esplendor, e ele ia ali tomar uma posição de rei dos judeus, e ele ia acabar com toda a opressão que eles viviam das autoridades. Então, na cabeça de Judas, Jesus era o Messias. Ele não duvidava de que Jesus era o Messias, certo? Porém, Judas entendeu que ele precisava dar um incentivo para Jesus. Raciocina esse negócio. E o que ele faz então? Esse incentivo que ele dá para Jesus, na mente dele, eu vou botar Jesus numa furada, onde não vai ter como escapar. E o que vai acontecer quando não tem como escapar? Ele vai demonstrar ali toda a sua glória e vai acabar com tudo, porque ele é Deus, ele é o Messias. E é isso que ele vai fazer. Então acontece que Judas vende então Jesus ali, né, a liberdade de Jesus, vamos dizer assim, por 30 moedas de prata, para que fosse um incentivo para Jesus mostrar toda a sua glória como Messias. Na cabeça de Judas então era assim: quando o negócio vai apertar para Jesus, ele vai revelar toda a sua grandeza e ele vai acabar com essa galera, e a gente vai parar de viver a opressão que a gente tem vivido desse povo, dessas autoridades. A gente vai sair fora dessa opressão. Então Judas quis dar uma forcinha para Jesus, beleza? Guarda isso daí. Só que, gente, Judas,
ele quer resolver as coisas do jeito dele. O que ele entendeu? Eu fui escolhido por Jesus para caminhar com Ele, eu sou um dos 12. Eu fui escolhido por Jesus para caminhar com Ele, eu acredito que Ele é o Messias, mas até agora, o que eu achava, como eu achava que era o Messias, não era. Então, eu vou resolver aqui, vou dar uma ajuda, talvez ele não esteja sabendo como é que é ser Deus. Talvez ele não está sabendo ali como que a gente estava imaginando que ia ser o Messias. Então eu vou dar uma força, vou resolver as coisas do meu jeito e vai ficar tudo certo. É isso que ele faz. Alguém que se identifica com Judas, gente? De fazer as coisas no próprio braço? Alguém? Ninguém? Só eu vou levantar a mão aqui? Judas faz isso. Ele faz as coisas do seu próprio jeito, com o seu próprio braço, com a sua própria força, com as suas próprias ideias do que ele acreditava estar certo, do que ele acreditava ser o correto a ser. É isso que Judas faz. Ele quer ver Jesus sendo manifestado, ele quer ver toda a grandeza de Jesus, e ele acha que dessa forma vai dar certo. Quando ele percebe que o erro de cálculo dele foi muito maior do que ele imaginava, o que ele faz? Judas vai atrás de resolver as coisas do mesmo jeito que ele começou. Gente, esse é o maior erro de Judas, e talvez seja o maior erro que você está cometendo hoje. Você fazer as coisas da tua cabeça achando que você está certo, achando que o que você pensa é o melhor. Talvez esse seja o pior erro. Talvez você esteja imitando a Judas e não a Jesus. Eu preciso que você preste atenção nisso. Quando Judas então, ele vê que ele fez uma coisa muito pior do que ele imaginou, e a coisa vai tomando uma proporção de forma, então ele vai resolver as coisas do mesmo jeito que começou. Como? Com as suas próprias mãos, com a sua própria força, com aquilo que ele acreditava que iria dar certo. Então, a primeira coisa que isso revela sobre Judas é que Judas não compartilhava os seus pensamentos com ninguém. Você já teve uma ideia? Quem aqui é casado vai saber melhor. Você já teve uma ideia e na sua mente a ideia estava maravilhosa, gente. Pensa numa ideia boa. Tipo, tá show de bola essa ideia. Aí você vai e compartilha com a esposa, ou a esposa vai lá e compartilha com o marido. E daí a pessoa olha para você e fala: que furada, velho. É sério que você acha que isso vai dar certo? Cara, ou então namorado e namorada também acontece a mesma coisa. Fala: você tem certeza que isso vai dar certo? Você fala: não, vai dar. Eu vou fazer isso, assado, certo, né, Lucas? Cara, tá tudo certo, ó, já pesquisei, já fui na internet, no Google, já resolvi, cara, ó, eu vou dar um lance de tanto, vai, pô, doideira, vai ficar bom. É assim, né, Ana, que o Paulo faz? Gente, Judas não compartilhava a ideia dele com ninguém. Ele não compartilhava os pensamentos dele com ninguém. Se ele tivesse compartilhado os pensamentos dele com algum amigo, pode ter certeza que alguém ia falar para ele, falar: cara, que furada que você está fazendo, cara, é sério que você vai fazer isso? Ninguém sabia das ideias de Judas, ninguém sabia dos objetivos dele, ninguém sabia das vontades e nem dos desejos de Judas. Judas era uma pessoa então que achava que se falasse o que ele iria fazer para outra pessoa, aquilo não iria dar certo. Você conhece essas pessoas, gente? Tô aqui comprando um carro aqui, mas não vou falar para ninguém, porque senão não dá certo, cara. O pessoal tem olho gordo. Gente, misericórdia, gente, isso é coisa de macumbaria, cara. Quem é crente não tem medo dessas coisas, não.
O que Jesus vai te dar, ninguém vai tirar, não. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. Só Ele. Esse negócio é do capiroto, gente, que não pode falar. Você não quer falar, você é reservado, tudo bem. Mas não é porque você falou que o negócio não deu certo. Amém? Amém, gente, glória a Deus. Judas então achava que o povo tinha olho gordo, ele não podia falar que ele ia trair Jesus, senão não ia dar certo. Quando Judas tenta resolver a situação que ele montou, e que essa situação vai acabar tirando a vida de outra pessoa e a vida do seu mestre, olha o que ele faz. Todos nós já vimos nos textos bíblicos que Judas, ele era o quê? Ladrão. Lembra? Todo mundo aqui está lembrado que Judas era ladrão? Que ele pegava o dinheiro das ofertas, lembra? Então tá. Mas olha o que ele faz quando ele vê o erro dele. Judas vai até os líderes religiosos e devolve as 30 moedas de prata. Uma moeda de prata era um denário. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Judas vai lá e pega o salário do mês que ele conseguiu, às custas de uma traição, e devolve para os líderes religiosos. Agora, Judas não era ladrão? Era? Nessa hora, Judas vê que o dinheiro nem importa tanto assim. Ele podia ficar um mês de férias, gente. Estava de boa. Conseguiu ali o dinheiro. Pagaram à vista, nem parcelaram. Mas quando ele vê que aquilo que ele fez tomou uma proporção tão grande e que ele ia tirar a vida de outra pessoa, ele analisou. Tipo, você falou, cara, eu preciso consertar esse negócio. Tipo, essas 30 moedas de prata nem é nada. E ele vai querer resolver o negócio, ele vai atrás dos líderes e vai devolver as moedas de prata para os líderes. Judas percebe que o dinheiro não era importante para ele. A vida de Jesus era mais importante do que o dinheiro que ele havia recebido. Até agora Judas está indo bem, certo? Ele está tentando resolver o negócio, cara. Agora os chefes e os líderes, olha o que eles dizem para ele. Judas diz: pequei, pois traí sangue inocente. E os líderes falaram assim: o que nos importa isso? A responsabilidade é sua. Gente, aqui o desespero de Judas. Aqui o desespero de Judas tomou uma proporção da qual ele não conseguiu suportar. Talvez pessoas já falaram palavras para você, que aquilo, quando chegou aos seus ouvidos, caiu como um fardo nas suas costas. Aquilo pesou os seus ombros de tal forma que você disse: eu não vou conseguir viver com isso. Talvez ninguém falou nada para você, talvez uma situação aconteceu na sua vida, você falou: não vou conseguir suportar isso na minha vida. Judas não conseguiu suportar aquilo que aqueles homens falaram. O que nos importa? A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Talvez você se encontre nesse mesmo lugar que Judas ficou. Você acabou tomando algumas decisões na sua vida que te acarretaram em uma série de problemas que às vezes tomaram também uma proporção muito grande, muito maior do que você achou que poderia acontecer. Talvez você se endividou de tal forma que você fala: cara, não vou conseguir pagar isso nunca. Mas nem se eu trabalhar a vida inteira eu consigo pagar esse negócio. Talvez uma pessoa muito querida morreu. Você fala: cara, não consigo viver sem essa pessoa. Acabou minha vida, zerou. Deu por hoje.
Talvez você fez como Judas ali, tentou arrumar, foi no psicólogo, sei lá, vendeu algumas coisas para eliminar um pouco da dívida, ou vendeu tudo que você tinha para eliminar o máximo que você podia daquela dívida, mas não conseguiu pagar e os juros começaram a aumentar e aumentar, e hoje a dívida está maior do que quando começou. Judas estava nessa posição. O peso do pecado que ele havia cometido, o desespero de não conseguir resolver essa situação que ele mesmo arrumou, a vontade de sanar a dor que ele sentiu naquele momento, fazem com que Judas tome uma decisão que todo suicida toma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todo suicida toma essa decisão por uma questão, e é só uma. Todos eles, 100% dos suicidas, ele tira a própria vida para não sentir mais dor. Essa é a lógica de um suicida tirar a própria vida. Ele não consegue suportar a dor que ele está sentindo, e ele tira a sua própria vida para não sentir mais aquela dor. Ele acha que aquela dor é impossível de ser curada. Ele acha que aquela dor é impossível de sair da vida dele, e ele acha então que quando ele se mata, aquela dor vai sumir da vida dele. Querido, eu não creio que Deus traz mensagens na nossa vida assim à torta direita. Talvez nenhum de vocês aqui é suicida. Talvez você tenha amigos, parentes que estão querendo se matar e você nem sabe, ou talvez você sabe. Pedro também traz Jesus. Vocês já pararam para analisar nisso? Não é só Judas que é traidor, Pedro também é traidor. Lembra? Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. 3 vezes você vai me negar. Isso é traição, gente. Agora, Pedro é conhecido como traidor? Não é, né? Vamos entender um pouco disso. Pedro nega então Jesus 3 vezes. Agora, Pedro não era melhor que Judas em nada, e eu vou mostrar para vocês. Na verdade, os dois, tanto Pedro como Judas, eles pertenciam a 2 grupos, e esses grupos eram grupos de guerreiros. Pedro era do grupo dos zelotes. Alguém aqui já deve ter ouvido a gente falar dos zelotes. Eles eram preparados para ser líderes, eles eram os caras, eles eram guerreiros, eles estavam prontos para guerrear, gente. E Judas era do grupo dos sicários, que era uma ramificação dos zelotes, que também eram um grupo de guerreiros. E esses 2 grupos, eles eram contra as forças romanas da Síria. Então vocês conseguem entender a cabeça de Judas? Ele era contra aquela opressão, aquele domínio dos romanos. E ele queria resolver o negócio, gente. É isso que Judas quer fazer. Agora, a burrada que ele faz com que ele tome um caminho completamente torto, a ponto de tirar a sua própria vida. Pedro é traidor, mas ele recebe uma missão maravilhosa de Jesus, que exige muita confiança. Gente, quem aqui já traiu a confiança de uma pessoa sabe como que é difícil de reconquistar? Ou quem aqui já foi traído também sabe como que é difícil de confiar de novo? Pode ser relacionamento entre marido e mulher, pode ser amizade, pode ser de empregado, pode ser todo tipo de relacionamento. É muito difícil de você confiar de novo, é muito difícil de você conseguir reconquistar a confiança que a pessoa tem, mas não é impossível. E esse texto prova para a gente, essa história prova para a gente. Pedro, ele recebe uma missão de Jesus então, que é maravilhosa e exige muita confiança. E qual é essa missão?
apacentar as ovelhas. Gente, vocês entendem qual que é o valor dessa missão? Jesus saiu dos céus, encarnou na terra para sofrer, morrer, ser crucificado, todo mundo maltratar, cuspir nele. Sabe para quê? Para salvar as suas ovelhas. Por amor, gente, a nós. E Pedro recebe a missão de cuidar dessas pessoas. Pedro recebe a missão de cuidar daquilo que é mais valioso para Jesus. Nós. De apacentar aquilo que é mais valioso para Jesus. Pedro recebe essa missão. Ou seja, Pedro de traidor, que foi, ele recebe o título de, como é que é aquele título de cargo de confiança? Cargo de confiança do rei. Pedro recebe esse título de Jesus. Cargo de confiança. E ele então vai pastorear as ovelhas, ele vai apacentar as ovelhas, ele vai estabelecer a igreja de Cristo. Agora Judas também é traidor, mas ele tem um fim bem diferente de Pedro. Sabe qual que é a diferença entre os dois? Hoje você vai parar e vai ficar meditando nisso o dia inteirinho, a noite inteira, vai para sua casa a semana inteira. A diferença dos dois é parar, orar e pensar. Pedro parou, orou e pensou no que ele havia feito. Essa é a diferença de Pedro para Judas. Por isso, seja pop. Pare, ore e pense. Amém? Se Judas tivesse parado para pensar, ele iria lembrar que sim, ele havia traído Jesus, mas ele era um guerreiro, não era? Ele não era dos sicários, um guerreiro? Ele não era um traidor, gente. Se ele tivesse parado para pensar, ele iria lembrar que ele tinha sido escolhido por Jesus, gente, para ser um dos discípulos. Gente, na real, tinha muito judeu. Jesus escolhe 12. A profecia era que Jesus iria vir sim, ele iria morrer, ele iria ser crucificado, as pessoas não iam... Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Essa era a profecia. Agora, não existe profecia de que Judas não podia receber perdão de Jesus. Não existia isso. Se ele tivesse parado para orar, eu tenho certeza, gente, e eu falo aqui com toda a autoridade de Jesus, eu tinha certeza, gente, que o Espírito Santo ia trazer na memória de Judas a sua identidade. Sabe por que a sua identidade? Porque o nome Judas vem de Judá, e Judá significa abençoado. Judas iria lembrar que ele era um homem abençoado, ele iria lembrar que ele era um homem guerreiro, ele ia lembrar que ele era um homem escolhido por Jesus. Se ele tivesse parado, orado e pensado, ele não teria tomado esse caminho. Se Judas tivesse esperado um pouco mais para agir, ele iria ver que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Não estava tudo acabado. Se ele tivesse visto, pô, Jesus vai ser entregue à morte, e agora? O que eu faço? Eu não vou fazer nada. Eu vou parar. Eu
eu vou orar um pouco aqui, eu fiz errado, gente, poxa vida, já fiz as coisas com a minha própria mão, com as minhas próprias forças, seguindo as minhas ideias, os meus pensamentos, agora o que eu vou fazer? Se ele tivesse parado, gente, se ele tivesse parado para pensar um pouco, orado, Deus ia falar para ele: filho, aquieta teu coração, a profecia vai se cumprir. A profecia vai se cumprir. Mas você não vai ser condenado por isso. No terceiro dia, ele podia passar esses 3 dias chorando. Ele podia passar esses 3 dias, gente, sei lá, se embebedando às vezes para curar a dor. Ou ele podia fazer que nem Pedro, que falou: eu não sou digno de estar entre os discípulos, eu vou me afastar, eu não sei nem por que Jesus me escolheu, eu vou voltar a ser pescador. Judas podia ter feito isso, gente. Ele iria ver que Jesus iria ressuscitar, e eu não tenho dúvidas nenhuma que Judas iria ser perdoado por Jesus, e nós não estaríamos aqui falando de um dos maiores arrependimentos descritos na Bíblia. Não tenha dúvida disso, gente. Pedro para, ora e pensa. E quando Jesus ressuscita, o que acontece com Pedro? O que Jesus faz? Pedro entendeu que ele não fazia mais parte daquele grupo. Pedro entende que ele não é digno de estar ali. Ele entende que ele não nasceu para ser discípulo. Pedro também esquece que ele foi escolhido por Jesus. Pedro também esquece de tudo aquilo que ele havia recebido de palavra de Jesus, de ensinamentos de Jesus. Mas ele olha e fala: não, eu não posso estar com esse povo. Eu sou igual aos demais, pecador. Eu sou igual aos outros. Não posso estar aqui diante de uma santidade, diante de um Deus, de um rei, de um Messias. Eu não sou digno de estar aqui. Agora Jesus, quando ele ressuscita, ele vai atrás de Pedro, gente. Agora Pedro não era traidor? Talvez você teve a maior desilusão da sua vida aí, com uma traição. E você fala: eu não vou falar com aquela pessoa não. Ela mentiu para mim. Ela não é minha amiga não. Ela falou coisas horrorosas de mim. Jesus nos ensina que se uma pessoa te trai, você vai atrás dela. Agora, o que Jesus faz, poucos de nós conseguiram fazer, é dar ainda mais confiança para essa pessoa. Gente, Jesus não faz acepção de pessoas. Não faz. Quando Jesus revela quem vai ser o traidor, todos estão assentados na mesa. Todos. E todos eles sucessivamente perguntam: sou eu o traidor? Todos eles, um atrás do outro. Um fala: sou eu o traidor. O outro: sou eu o traidor, sou eu o traidor. Eu jamais farei isso com o Senhor. Não sei o que tem, blá, 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 blá. Chega na vez de Judas, Jesus fala: é você, Judas, pronto. Agora pega o pão, partilha com nós aqui, que nós somos irmãos. Nós somos.
Não é assim que fala, né, gente? Estou errado no português aqui. Partilhe o pão, que a gente está junto. Não é porque você vai me trair que eu não vou te amar. Não é porque você vai me trair que eu não vou ter comunhão com você. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus ama todas as pessoas incondicionalmente. Então sim, Judas iria receber o perdão de Jesus. Judas, ele podia ter a mesma experiência, gente, que Pedro teve, mas ele tomou um caminho diferente por não esperar Deus resolver as coisas. Se Judas tivesse esperado apenas 3 dias, tudo iria ser diferente. Se ele não tivesse agido por impulso. Alguém aqui age por impulso? Eu gosto de gente sincera. Eu ajo por impulso, gente. Sanguíneo. Nossa. Deus sabe. Se ele não tivesse agido por impulso, não teria acontecido o que aconteceu. Se Judas tivesse esperado, gente, parado um pouco, ou se Judas tivesse compartilhado o seu plano de entregar Jesus, tudo seria diferente. Se ele tivesse compartilhado o seu plano de devolver as moedas também, tudo seria diferente. Se ele tivesse compartilhado a sua dor e dizer que ele iria tirar a sua própria vida, tudo seria diferente. Gabriel, você iria deixar o cara se matar? Você ia, Robson? O cara fala, cara, matei um cara hoje e não estou aguentando com essa dor, eu vou me matar. Você vai falar, cara, você já matou o cara, por que você vai tirar a sua vida? Vai ser -2. Espera aí, eu tenho um caminho novo para você. Vamos junto, cara, vamos resolver esse negócio. Olha aqui, gente. Não basta eu encorajar as pessoas aqui a compartilhar as tristezas, a compartilhar que elas estão com vontade de se matar, mas nós precisamos de homens e mulheres dispostos a ouvir esses relatos, e não só ouvir, mas agir para ajudar. Talvez você já pensou em se matar. Talvez você já pensou em tirar a sua própria vida. Algo não deixou você fazer isso, ou alguém, o Espírito Santo, valorizou a tua vida, falou, a tua vida tem muito valor. Você que pensou em se matar, procure seu pastor, sua pastora, um amigo, um familiar que você confia. Talvez você esteja aí assistindo esse culto, não sei que dia que você vai assistir. Não se mate. A sua vida tem valor. Não faça como Judas. Não tire a sua vida. Jesus, Ele quer te ajudar. Ele quer te livrar dessa escuridão que você está passando. Jesus está pronto para te perdoar e sarar as suas feridas. Eu queria convidar o Ministério de Louvor aqui. Ele está pronto para te fazer lembrar que Ele sempre esteve ao seu lado, até nos momentos mais terríveis que você já viveu. Então, querido e querida, seja pop. Pare, ore e pense. Se você não sabe orar, encontre um crente para orar com você. Se você sabe orar o Pai Nosso, glória a Deus, ore o Pai Nosso. Foi a oração que o próprio Jesus nos ensinou a orar. Eu queria que você prestasse atenção nessa música que nós vamos cantar. Eu queria que você pensasse um pouco nas letras que nós estamos tocando aqui, que você refletisse um pouco. Eu queria que você orasse um pouco nessa noite. Talvez, enquanto eu falava aqui nessa mensagem,
Talvez veio alguma pessoa na sua memória. Talvez você lembrou de alguém, talvez seja você mesmo. Eu queria que você se concentrasse nessa oração agora. Se você conhece alguém que está passando por um processo de depressão terrível, gente, sabe que 90% dos casos de suicídio são porque pessoas entram numa depressão profunda, gente. Eu quero que você se atente para essas pessoas. Eu quero que você se atente para o que ela fala. Talvez ela já até te falou que ela vai tirar a própria vida. Você achou que era brincadeira. Essa pessoa está pedindo ajuda. E o que você está aqui recebendo nessa noite é a ajuda do Senhor para você ajudar essas pessoas. Eu queria convidar você que conhece uma pessoa, ou você que está vivendo por isso, que você venha aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero cuidar de você. Você que está aí assistindo também online, gostaria também que você curvasse a tua cabeça nesse momento, que nós, enquanto tocamos essa música, nós orássemos um pouco, silenciosamente. Depois eu quero conduzir você a uma oração. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, Aleluia! defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. Jesus é teu amigo, querido. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. Não há lugar que a tua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. A vergonha em glória, traz beleza às cinzas. Só o Senhor pode fazer. Ele pode fazer, querido. Traz a vida aos sepulcros. Ele tira você de qualquer fundo do poço. Nossos soldados, faz no mar um caminho. Só o Senhor pode.
Senhor, nós estamos aqui, ó meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou, o Senhor deu a sua vida por cada um de nós. Então a minha vida tem